um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por de Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Aqui está este texto da palavra de Deus, muito rico. Hoje tratamos de assunto sobre missões. E Jesus nos ensina que missões é ir você em encontro daquele que está necessitado. Porque na verdade nós, como igreja, nós temos a palavra que consola, nós temos a palavra que liberta, nós temos a palavra que cura, nós temos a palavra que alimenta a alma faminta. Então nós somos portadores da palavra de Deus. Haja visto que Jesus, quando ele, no seu ministério, ele separa 12 homens para os acompanharem durante o seu ministério. Ele dá a eles entendimento, sabedoria, graça. E perto dele partir, ele disse: Eu vou para o meu Pai, mas vós vão ficar aqui, vão fazer as obras que eu faço, e as farão maiores ainda. Veja que Jesus, irmãos, ele está dando aos seus discípulos autoridade. Porém, Jesus, irmãos, ele sempre se preocupou com o ser humano. Foi para isto que ele veio. Jesus não está feliz em ver uma pessoa enferma, em ver uma pessoa que está oprimida, uma pessoa que está, na verdade, entristecida, uma pessoa que está isolada. Jesus, ele se preocupa com isso.
quando Jesus chama os seus discípulos, no capítulo 4 do próprio Marcos, o que antecede este capítulo, ele fala aos seus discípulos que naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. Quando ele fala isso, ele não está dizendo o que ele vai fazer, ele não está dizendo qual era o próximo passo, apenas ele está dizendo: nós vamos passar para outra margem. E passar para outra margem, ele não disse quais as dificuldades que iriam surgir no meio do caminho. Então Jesus, quando está indo para outra margem, ele aproveita esse percurso que não era tão pouco, ele aproveita para descansar sobre uma almofada que estava no barco. Na verdade, surge naquele momento uma diversidade. Vem a tempestade, os ventos fortes, as ondas se embravecem e o mar fica agitado. Os discípulos não estavam entendendo nada, porém eles, dentro dos seus limites, eles começam a procurar salvar-se. Não queriam incomodar Jesus. Está aí, irmãos, um fato interessante, que muitas pessoas às vezes estão sofrendo uma depressão, está sofrendo uma perseguição, está sofrendo uma calúnia, mas ele não quer passar para Jesus. E a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então tem pessoas, irmãos, que estão ali sofrendo com o problema, e ele fica preso ao problema. Ei, crente, Jesus quer que você lance sobre ele o seu problema, porque ele quer te dar a vitória. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo. E os discípulos, irmãos, chegaram ao seu limite. E quando eles chegam ao seu limite, certamente um olha para o outro e fala assim: as nossas forças acabaram, não temos mais condições. Aí eles se lembram de Jesus e procuram despertar Jesus. Jesus se levanta, olha para ele e diz: por que tendes pouca fé? Por que sois tão tímidos? Jesus observou que eles, irmãos, estavam com a sua fé enfraquecida. E é neste momento que, na verdade, nós vamos medir o nosso grau de fé. É quando vem as diversidades da vida. Tem pessoas que preferem parar, tem pessoas que preferem correr, tem pessoas que preferem desanimar, tem pessoas que preferem desistir. Mas não é isso que Jesus espera de cada um de nós. Ele espera que nós exercitamos a nossa fé, porque Ele tem a saída para as nossas dificuldades, Ele tem a resposta que você precisa, Ele tem a solução para a tua vida, para a tua família, para os teus sentimentos, Ele tem a saída para a tua enfermidade, Ele tem a saída para te dar. Ele quer que você confie nele, porque tem a resposta que o homem não tem. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus Deus. acalma aquela tempestade. A Bíblia diz que quando ele diz ao vento: acalma-te, o mar se acalma, o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando Jesus, irmãos, chega do outro lado, era a cidade dos Gadarenos. Quem eram os Gadarenos? Observe que eles tinham a sua cultura de criar porcos, e jamais os judeus que estavam com Jesus imaginavam que ir para aquele lugar. Ali existia um ritual muito forte. Aquelas pessoas que criavam aqueles porcos tinham uma finalidade. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de ver isso. Para que serviam aqueles porcos? Por que aquele homem estava possesso de aproximadamente 2.000 demônios? Qual a explicação disso? Porque Jesus leva ali os seus discípulos e não explica para ele. Eles só vão descobrir no momento. Porque ali, irmãos, havia um ritual de sacrifício de porcos. E Jesus, ele procura exatamente bombardear exatamente o reduto de Satanás. Foi dito aqui 2 vezes que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar Vida. Vida e vida com abundância. Para Jesus fazer isso, ele tem que
destruir todas as artimanhas de Satanás. Observe que quando ele chega ali, irmão, havia um homem que para muitas pessoas não tinha valor nenhum. Quem sabe até mesmo a sua família, pelo dia a dia que viam naquele homem, que vivia nos sepulcros, vivia nu, vivia ali se ferindo com pedras. Era uma pessoa, para aquela comunidade, não tinha expressão alguma, não tinha valor algum. Assim é a nossa sociedade. Quando vem alguém, irmãos, que está na sarjeta, alguém passa, não lhe dá nada. Mas eu quero dizer que em cada ser humano existe uma alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que Jesus ama e quer salvar e quer libertar. Daí eu quero te dizer a importância que você tem para Deus, a importância que nós temos para o Senhor. Jesus foi à cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Ele foi lá pagar o preço dos meus pecados e dos teus pecados, e escrever o meu nome no livro da vida e o teu nome também. O que mais que ele fez? Certamente olhar para você e diz: eu vou colocar nela o meu Espírito Santo, vou colocar nele o meu Espírito Santo, vou colocar nele o meu Espírito Santo. Ele fez de nós morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Não merecíamos nada, mas o seu grande amor nos escolheu, aleluia, não perguntou nada para nós, nos aceitou como nós éramos e nos fez morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, 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 o Espírito Santo está aí. Deus faz isto comigo e com você, nos fazendo morada do Espírito Santo. O interessante é que quando Jesus chega, irmãos, naquele local, os discípulos não ousam fazer nenhum